Amém ou não amém? Primeira característica da fé bíblica, provada. A segunda, fiel. Terceira, imparcial. Quarta. Vocês não conseguiram entender ainda? Vamos lá, vamos ver a quarta. Capítulo 2, versículo 14. Você pode acompanhar aí. Diz assim, olha: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Fé e obras. Acaso a fé pode salvá-lo? Qual que é a quarta característica da fé, de acordo com esse versículo? Servir. Servir ao quê? Ao próximo. É praticidade. Então, a quarta característica da fé, ela é prática. Ou seja, nós vamos demonstrar essa característica da fé bíblica nas nossas atitudes. Então, não existe fé sem atitude. A Bíblia está dizendo, de que adianta dizer que tem, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Então, o que a palavra de Deus está falando para nós é que se tem fé, existe prática, ou seja, existe serviço. 1 João, capítulo 2, versículo 3, ele vai dizer que quem conhece a Jesus, obedece, pratica os mandamentos. E Jesus também vai dizer isso no Evangelho de João, quando ele diz: quem me ama, obedece os meus mandamentos. Então, a fé, ela é prática. Então, se existe uma fé que não é demonstrada em atitudes, o que existe? O que é? Hã? Fake? Fake fé. Fake religiosidade. Porque a fé em Jesus, ela vai gerar em nós atitude, ela vai gerar em nós ação. E que ação é essa que ela vai gerar em nossa vida? Versículo 15, ele vai dizer: se o teu irmão tiver necessidade de roupa, o que a gente tem que fazer? Doar. Se ele tem fome, o que a gente vai fazer? Dar uma cesta básica. Entre em contato com a equipe social. Tem cesta básica sobrando? Não tem? Vamos entrar em contato com a igreja, vamos ajudar essa família que perdeu o emprego na pandemia, e nós vamos doar uma cesta básica, vamos dar uma assistência para essa família que está precisando. A nossa fé, ela é demonstrada em ação ao próximo. Se o próximo está precisando de algo, nós precisamos fazer, porque essa é a fé bíblica, ela é prática, ela não é uma fé teórica, ela não é uma fé que está apenas no livro ou nos livros, mas ela é uma fé que está no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nas nossas ações. Mas ela é uma fé também que ela é praticada na nossa própria vida, não apenas no fazer o outro, mas naquilo que nós fazemos também. Ele vai citar esse exemplo no versículo 21, falando de Abraão, que foi justificado pela fé. Ele creu em Deus. Deus chama Abraão, Deus fala com Abraão, e ele vai na direção que Deus está pedindo para ele ir, e ele foi justificado por essa fé. Mas o versículo 25, ele fala também de Raabe, a profissional do sexo, que também demonstra essa atitude de fé, quando recebe os espias, e quando ela opta por seguir, por esconder aqueles homens, crendo que o Deus deles era o Deus verdadeiro. Então, essa fé de ação, ela não é uma fé que, como nós falamos antes, né, uma fé parcial, mas não é o tipo de pessoa. Não é se a pessoa é boa, por isso que ela tem mais fé. Não é se ela é melhor, por isso que a fé dela é mais forte, ela é mais fesuda, né? Não é se a pessoa é pior, ou tem uma condição inferior, ou independente da situação que ela tem, a fé dela é menor, mas é o agir, é a atitude. Veja que na galeria da fé, em Hebreus, Abraão, o pai da fé, é citado da mesma forma que Raabe, a prostituta, porque ambos agiram com fé, ambos praticaram a fé. E a quem é essa fé também? No versículo 15 fala que nós devemos fazer ao próximo, as pessoas da igreja,
assim como nós fazemos também doações para pessoas que estão em outros lugares do mundo, projetos sociais, mas fala também que nós devemos fazer aos de casa. Essa fé não é uma fé prática no próximo que está longe, mas no próximo que está do lado, no próximo que está debaixo do próprio teto, do mesmo teto. Então não é aquela fé que me leva a agir para outras pessoas, que muitas vezes eu nem conheço. Eu ajo com amor e com dedicação, e muitas vezes os que estão em casa estão necessitados. Não, a fé bíblica, ela é prática, ela começa aqui, e ela vai tendo ação aonde eu for, e a outras pessoas que estão distantes. Então, e no versículo 19, dizer que crê sem obedecer, né? Eu falei, você crê que Deus existe? Ok. Os demônios também creem, estremecem. Então, o crer não é o critério, apenas ter a fé, não é o critério básico de avaliação, mas é a atitude que esta fé nos leva a ter no nosso dia a dia. Então, porque crê, os demônios também creem, mas nós somos diferentes dos demônios em que aspecto? Na ação. Obediência. Na obediência. Na atitude ao próximo, na atitude ao nosso familiar, na obediência a Deus. Então isso nos torna acima, é isso que a Bíblia está dizendo. O crer pode ser igual. Aliás, alguns demoniados se curvaram quando viram Jesus, mas eles não são obedientes a Jesus. Mas isso nos torna diferentes, porque nós somos obedientes, e essa fé nos leva a obedecer, nos leva a nos render, nos leva a praticar, nos leva a amar, nos leva a ser perseverantes na presença do Senhor Jesus. Amém? Primeira característica da fé, provada. Segunda característica, fiel. Terceira característica, quarta característica, prática. E aí nós vamos para a quinta característica da fé. Só um aspecto aqui. Eu costumo dizer que tem gente que tem demônio que é mais crente do que muito crente. Porque o texto está dizendo, né, que você diz que crê, os demônios creem e estremecem. Então a falta de prática, gente, é terrível. Não é isso? Não tem isso de eu tenho fé e não pratico ou não obedeço. E esse ponto aqui também de se o irmão... Quando você pensa a Priscila, que é cheia, a Priscila e a Letícia aqui, cheia do amor ao próximo, né? Reginaldo, enfim, a equipe social. Quando a gente fala aqui de fazer o bem ao próximo, a gente pensa geralmente o quê? Eu vou lá na periferia, né? Ou lá no outro país, e vou fazer um bem ao próximo, não é assim? Vou ajudar o pobre, o necessitado. Só que é interessante que no texto de Tiago aqui, ele está falando de que se o irmão da comunidade. É claro que tem isso também, a gente tem que fazer no mundo todo. Mas eu acho interessante que sempre que a gente fala da obra, da ação, a gente pensa lá fora, lá o outro que está distante. Mas muitas vezes o doméstico da fé, o irmão do nosso lado, sabia que a pessoa do seu lado, que está aí do seu lado, pode estar desempregada e você não sabe? Pode estar passando uma luta financeira terrível e você não sabe. Não é interessante? Agora, você quer ver mais? Você sabia que a sua prática, quem é jovem não casado aqui, vive com pai e mãe? Zero, já foi, Zé. Jovem solteiro não casado. Olha a prática, hein? Olha a prática. De que forma eu posso fazer essa prática? Se o irmão, você ajuda a lavar a louça em casa? Fala a Deus. Papai, mamãe está lavando, vai limpar a casa. Olha a minha prática aí. Eu posso praticar, eu posso ser obediente, botar essa fé em prática. Quando eu vou lá fazer uma ação social, eu limpo tudo, e aí filma, olha eu aqui levantando, filmando, bonitão, tira foto, aparece o vídeo, mas dentro de casa não quer lavar a louça para a mamãe. Como ouvimos essa semana, uma sobrinha nossa disse, essa semana eu fiz uma boa ação. Eu lavei a louça para minha avó. Eu falei, na minha época era obrigação mesmo, não era boa ação, não. Então, é só para a gente pensar, gente, nesses detalhes, né? Eu não estou dizendo que a gente não tem que fazer globalmente, né, ao outro, claro, mas é interessante que o exemplo fala que se o irmão está dentro de casa,
Temos que começar. E há um texto, eu acho que em Efésios, o Gálatas fala começando aos domésticos da fé. Amém? Então a fé é prática